O que eu quero conversar com vocês aqui hoje, Michel, seja muito bem-vindo, tá? Deixa eu me apresentar aqui, como pode ser que tenha mais alguém aqui que não me conheça. Eu sou o Daniel Geraldini, eu sou engenheiro civil, tenho um MBA em gestão empresarial e nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar profundamente o mercado imobiliário e especificamente o mercado de parcelamento do solo, que são os loteamentos, condomínios fechados, condomínios de chácaras, condomínios de lotes, e estudar e melhorar profissionalmente o mercado imobiliário. Então, eu faço isso exclusivamente de 2017 para cá. Eu venho ministrando cursos no país inteiro, nas diversas capitais do país. A gente já fez várias turmas, se eu não me engano a gente já fez mais de 40 turmas, eu perdi a conta disso, mais de 40 turmas a gente já fez no curso de loteamentos. E aí existe uma troca de experiência muito intensa, isso acaba enriquecendo o conteúdo do curso. Um assunto que eu gosto muito de conversar sobre isso, sempre que tem oportunidade eu estou falando sobre o mercado imobiliário. E mais recente, eu comecei a fazer essas lives aqui. Observe que essas lives, essa aqui é a live 16, e todas essas lives são gratuitas, e é um conteúdo extremamente estratégico. Para o pessoal novato que está chegando aqui, essas lives aqui, elas não são para iniciantes. A gente discute aqui assuntos profundos. A gente não, eu tenho esse conteúdo para iniciante, mas não é aqui que eu discuto ele. Então, você vai ver aqui, são análises para quem já está no campo de batalha e para quem já está tomando decisões sérias sobre o mercado imobiliário, né? Se você tem a minha primeira recomendação para quem está chegando aqui é a seguinte: antes de qualquer coisa que você vá fazer no mercado imobiliário, qualquer coisa, se você vai fazer projetos, se você vai fazer vendas, se você é um técnico que mexe com topografia, se você é um consultor de mercado, qualquer coisa, antes de qualquer coisa que você for fazer em um loteamento, você tem que ler profundamente a Lei Federal 6766 de 79. Essa aqui é a sua primeira atividade. Como base, todas as respostas vão estar na Lei 6766. Todo mundo que responder uma coisa diferente do que está na 6766 está errado. E se você estiver dentro dela, você está certo, né? Ontem à noite eu recebi uma dúvida lá no Facebook. E um cara falando assim, eu quero fazer um condomínio de chácaras, e eu entendi que existe uma brecha na lei, e que se eu fizer de tal forma, dá para fazer. Eu falei, olha, se você está planejando fazer um empreendimento na brecha da lei, está errado. Não é por aí. Você já está fazendo um empreendimento por design, ele está errado. Na concepção do projeto, ele já não está correto. Assim, né? Então, eu já alertei ele, falei assim, olha, o que você está fazendo está errado e não vai dar certo. Aí o cara não gostou da minha resposta e encerrou a conversa. Eu falei, ok, né? O risco é seu, né? Beleza, vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje sobre viabilidade financeira de loteamentos. Esse aqui é um assunto que talvez seja o assunto mais errado na história do mercado imobiliário. O assunto em que as pessoas mais erram. O jeito que se analisa financeiramente um projeto. As pessoas têm uma criatividade imensa nesse processo. Infelizmente, essa criatividade imensa leva a resultados muito ruins, né? Olha só, eu vou mostrar uma ferramenta daqui a pouco, mas eu quero discutir uma ideia com vocês primeiro. Como que é feito, assim, primeira coisa, né? O objetivo principal de qualquer coisa, de um projeto, de um empreendimento, de um loteamento, o objetivo principal do nosso negócio, ele é só ele é o lucro, né? Por isso que a gente faz negócios, por isso que a gente está aqui numa quarta-feira à tarde, por isso que a gente está estudando, para obter lucro e maximizar os resultados do nosso negócio, né? O objetivo principal é o lucro. Então, quando a gente faz um loteamento, quando a gente faz um empreendimento imobiliário, a gente sempre se pergunta se aquilo que a gente está fazendo vai ser lucrativo ou não, se aquilo que a gente está fazendo vai dar dinheiro, vai dar resultado positivo ou não. Então,
O que a viabilidade financeira tem que responder para a gente é: o empreendimento vai ser lucrativo? Né? Vai dar dinheiro? É isso que a viabilidade financeira, antes de fazer o negócio, antes de iniciar a obra, antes de iniciar as vendas, previamente a gente se pergunta: o empreendimento que a gente vai fazer vai ser lucrativo? E aí, fala, assim, a resposta que a gente quer obter aqui é que sim, né? E aí a gente continua a interlocução aqui, né? Se sim, se a resposta anterior foi sim, né? Se o empreendimento vai ser lucrativo, se sim, quanto será o lucro, né? Quanto será o investimento? De que forma será o investimento? Porque, veja bem, você tem o custo de obra lá, você vai investir 2 milhões naquele projeto. Desculpa, olha só, vou repetir. Você tem um custo de obra de 2 milhões, asfalto, rede de esgoto, rede de água, meio-fio, rede elétrica, terraplanagem. Você vai investir 2 milhões, né? O custo de obra é 2 milhões. Só que você tem receitas também. Ao longo do projeto você tem dinheiro entrando no caixa. Então, se você tem dinheiro entrando no caixa e você tem despesas, o seu investimento ele passa a ser apenas a diferença entre os dois. Concorda comigo? O investimento ele é o saldo negativo do seu projeto. Vou repetir, o investimento é o saldo negativo do seu projeto. Então você tem receitas, você tem despesas e a diferença entre os dois é o investimento que você faz. Você não precisa ter em caixa, a princípio você não precisa ter em caixa todo o dinheiro da obra. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Né? Você não precisa, não é que você vai investir 2 milhões, você precisa ter 2 milhões. Porque existem receitas ao longo do projeto. Aí você fala assim, então é só pegar a receita e diminuir a despesa? Cuidado com essa ideia. Porque a hora que a gente entra nesse tipo de conta, o pessoal erra um erro muito comum, eles falarem assim, entendi. Realmente eu não preciso ter todo o dinheiro. Então a gente faz o seguinte, a gente fala assim, a receita, que é positiva, a gente vai tirar daqui a obra, que é negativa, a comissão de vendas, que é negativa, impostos, que é negativo, o custo do terreno, aqui o terreno ele pode ser uma aquisição, ele pode ser uma permuta financeira, uma permuta física, né? Mas, enfim, outras despesas, sei lá, uma administração de carteira, aí você vai passar uma régua aqui e falar assim, descobri, o meu lucro é o resultado dessa conta, né? Vocês já viram esse tipo de conta? Fala comigo, isso aqui é uma conta que vocês fazem aí? Chega essa conta para vocês? Me interage comigo, por favor. Tá. Lourenço, obrigado aí. Alessandro responderam. Valeu. Qual que é o problema desse tipo de resposta aqui? Na hora que você faz essa conta aqui. Eu vou mostrar como é que resolve. Eu vou mostrar que é uma ferramenta para isso. Mas qual que é o problema disso aqui? Essa conta aqui, fazer isso aqui é extremamente errado. Extremamente problemático. E se você fizer isso aqui na sua vida alguma vez, muito provavelmente o negócio que você fez teve um prejuízo muito grande. Esse aqui é o jeito certo de dar errado. Né? Essa aqui é a receita certinha de dar errado. Olha só. Primeiro problema aqui, né? O primeiro problema dessa conta. Aliás, esse aqui é o principal problema. Todo o seu empreendimento, ele acontece ao longo do tempo. Ele não é um empreendimento que é estático no dia zero e tudo acontece ali no dia zero. Receita, despesa, conta... Não, ele acontece ao longo do tempo. E a gente sabe que um loteamento para ser comercializado é uma condição dele, ele precisa ser parcelado em muitos meses, é um prazo muito longo, né? Então, você tem parcelinha, 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 parcelinha. E as parcelas de obra, elas são mais pesadas ao longo dos meses. Né? Então, você tem 12, 24 parcelas de obra e você tem 120, 150, 180 meses de recebimento. Né? Você não pode falar que uma coisa que você não pode falar é que o VGV, que é é uma sigla, né? A gente gosta muito de sigla, Valor Geral de Vendas.
Você não pode falar que o valor geral de vendas é a parcela vezes o número de parcelas vezes o número de lotes. E falar que isso aqui é igual a VGV. Quem falar isso aqui está mentindo, isso aqui está muito errado, porque existe juros ao longo do tempo e você não leva em consideração a receita financeira ao longo do tempo. Então, o que eu estou falando é o seguinte, então a cada mês eu tenho que retirar os juros daquele mês para somar o VGV. Aí você pode falar assim, Daniel, mas fazer isso é muito complicado. E realmente é muito complicado se você não tiver a ferramenta correta. E o que eu quero te apresentar aqui é a ferramenta correta de fazer análise, né? Você não leva... na teoria de análise financeira de projetos, a gente não leva em consideração a receita com juros. A gente faz sempre a análise a valor presente, no tempo zero. Então eu vou simular, falo assim, olha, simulando aqui que todas as receitas acontecessem no mesmo dia, que todas as despesas acontecessem no mesmo dia, qual é a diferença entre os dois? Aí isso eu chamo, né, quando eu falo assim, no presente, tá? Isso aqui é importante. No presente, olha só, no presente. Isso aqui só vale no presente. Receitas menos despesas é igual a mais uma sigla. Isso aqui, depois isso aqui tudo vocês vão aprender. VPL. Que a sigla de VPL é o valor presente líquido. O VPL seria o mais próximo ao lucro dentro de um projeto. Vai ficar mais claro isso aqui para você na hora que eu mostrar a ferramenta, você vai ver o que isso significa. Mas só vale se todas as receitas e todas as despesas estiverem alocadas a valor presente. Beleza? Muito bom. Agora, eu acho que eu posso mostrar para vocês aqui a minha ferramenta. O importante antes de você entrar lá, mas esse detalhe que sempre receita e despesa tem que estar no mesmo tempo. A hipótese fundamental dos cálculos financeiros. Você não pode somar dois valores que estão em tempos diferentes. Porque em tempos diferentes existe os juros. O capital nunca está parado, sempre que passa tempo. Ou ele é apreciado ou ele é depreciado pelos juros. Ou você aplica seu dinheiro e ele te dá lucro, ou você aplica seu dinheiro e ele te dá prejuízo. Ou você não aplica seu dinheiro e ele te dá prejuízo também por causa do tempo, né? Então, você não pode somar duas parcelas, você tem que trazer elas para o valor presente para calcular o VPL, tá bom? Se isso aqui está ficando confuso na sua cabeça, não se surpreenda, porque o assunto matemática financeira, análise financeira de projetos, ele é um assunto que eu entendo que ele é extremamente contraintuitivo, né? É um assunto que eu gosto muito, eu estudo muito isso, mas se você ainda não teve contato com esse tipo de ideia, é uma ideia que ela é contraintuitiva mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos mais aqui. Vou abrir aqui a ferramenta para vocês. Tá, eu acho que está chegando aí a imagem para vocês, né? Me responde aí se a planilha está chegando para vocês. Chegou a imagem aí da planilha para vocês? Sim, né? Eu vou dar um zoom aqui. A gente vai navegando aqui nas páginas dessa ferramenta que eu desenvolvi. Olha só, pessoal. Isso aqui é uma planilha em Excel. Existe aqui atrás dela alguns códigos. Ela funciona com uma macro. E eu desenvolvi isso aqui com muito carinho, amor no coração, né? Ela vem passando por melhorias constantes. Isso aqui é um código que eu estou sempre alterando ele e sempre posto as atualizações. E eu vou apresentar ele para vocês, caso você ainda não tenha tido acesso a esse documento, tá bom? Planilha de viabilidade financeira, né? Análise de viabilidade financeira da Sigma Consultorias. Eu que escrevi isso aqui. Eu vou mostrar como que essa planilha facilita o serviço de analisar a viabilidade financeira de um loteamento, tá bom? Vamos lá. São 4 telas de configuração e 2 telas de resultado aqui.
E aqui tem uma opção, um botão de limpar planilha. Se você pegar um arquivo e quiser dar uma resetada nele, limpar todos os campos para começar uma planilha do zero, você clica nesse botão aqui e aí roda o programa para limpar a planilha, tá bom? Então a gente vai passar por cada uma das telas de configuração e depois eu mostro as duas telas de resultado aqui. Então eu tenho configuração do terreno, configuração da obra, configuração das vendas e configurações gerais do empreendimento, tá? Vamos lá, configuração do terreno. Você clica ali, abre, deixa eu dar um zoom aqui para você, para facilitar a sua vista. Eu sei que tem muita gente aqui que é cego. Então olha só, configuração da aquisição do terreno. A gente preenche sempre aqui os campos que são em azul, tá? Os campos em azul eles são os editáveis. Então eu vou preencher aqui uma viabilidade fictícia da minha cabeça para mostrar para vocês o que está acontecendo. Então a primeira coisa é o seguinte, a avaliação da propriedade. Você tem que preencher aqui, independente se você vai fazer uma permuta física, financeira, se você vai pagar, você tem que preencher aqui um valor. Se você vai lá e fala assim, pô, essa propriedade aqui é o quanto você acha que ela vale. Isso aqui ele serve para comparação lá na frente. Então você olha isso aqui e fala assim, pô, acredito que essa propriedade aqui ela vale 2 milhões de reais. Você escreve aqui 2 milhões de reais, tá? E aí eu te pergunto, como vai ser feita a aquisição desses terrenos? Você pode fazer uma combinação entre três fatores aqui. Você vai falar assim, um pouco eu faço pagamento financeiro, um pouco permuta física e um pouco permuta financeira. Diferença entre permuta física e financeira. Permuta física a gente está falando de metros quadrados, são unidades. O dono do terreno vai receber algumas unidades pelo imóvel. E a permuta financeira, ele recebe um percentual do resultado, tá bom? Então eu vou falar aqui que, olha só, 100% do pagamento, 100% do pagamento será feito em uma permuta financeira. Aí daqui a pouco a gente discute os detalhes da permuta financeira nesse box aqui. Ou eu posso falar, não, 50% vai ser permuta física, 50% permuta financeira. Ou não, vamos dar 10% aqui, 45% aqui, 45% aqui, entendeu? Eu primeiro estruturo qual será a forma de pagamento e lá na frente eu estruturo qual será os detalhes de cada uma das formas de pagamento, tá bom? Então, para esse exemplo aqui, eu vou falar que é 100% uma permuta financeira, tá? Então, olha só, da permuta financeira, vamos lá, aqui no mercado, aqui na região, o negócio que é feito aqui, embora eu discorde muito desse tipo de argumentação, o pessoal fala assim, aqui na região a gente faz uma permuta financeira de 30%, ok? Então, a minha área, ela está avaliada em 2 milhões de reais, isso aqui é um comparativo, a gente vai usar isso aqui daqui a pouco lá na frente. Todo o pagamento será feito por meio de uma permuta financeira e a permuta financeira a ser negociada ela é de 30%. Então, do resultado, ele vai receber 30%. Aí eu te pergunto, mas a gente desconta alguma coisa antes de fazer o repasse para o dono do terreno? A gente vai descontar administração de carteira, marketing, o que desconta dele? Aí você escolhe aqui, vamos descontar impostos, vamos descontar o marketing, a comissão de vendas do cliente final. Você seleciona aqui o que vai ser descontado ou não, tá? Você tem essas 4 opções aqui e você combina elas. Então aqui estão todas marcadas. Se fosse uma permuta física, você preenchia aqui o percentual de permuta física. Se fosse o pagamento financeiro, você informava aqui o cronograma do pagamento financeiro, tá bom? Aqui tem um último box. Isso aqui é um negócio que é muito legal. Às vezes isso aqui pode ser útil no seu negócio. Muitas vezes, quando a gente faz uma permuta financeira, o dono do terreno, o terrenista, fala assim para você, olha só, eu topo fazer negócio com você. Topo fazer os 30%, só que eu preciso de um dinheiro agora. Então eu preciso de um adiantamento da minha permuta. Você me dá um dinheiro agora, lá na frente você desconta dos meus repasses. Entendeu? O que é o adiantamento? Você entrega um dinheiro e lá na frente você vai recebendo esse dinheiro ao longo do tempo. Então você fala aqui quanto você vai adiantar para o dono do terreno. Você fala assim, vou adiantar 500 mil reais. Como é emprestado, você vai cobrar uma taxa de juros dele, né? Tá vendo aqui? Você cobra uma taxa de juros. E quantos por cento você vai descontar dele? Né? Porque a cada mês você vai entregar para ele um tanto. E você vai descontar desse tanto quantos por cento para cobrir o adiantamento. Entendeu? Isso aqui é meio complexo isso, né? Você fala assim, eu vou descontar dele 10% a cada mês
e eu vou cobrar 10% até que ele me pague o principal mais os juros. Beleza? E aqui a gente fala qual que é a forma de liberação. Então, eu vou falar que eu vou pagar isso aqui em duas parcelas, uma menorzinha e outra maior, tá vendo? Ok? No mês 1 e no mês 2. Mas eu vou deixar isso aqui zerado, não vamos usar isso aqui não, que isso aqui eu acho que acaba complicando a nossa história lá na frente. A tela de validação dá verde, ok, se você tiver preenchido tudo corretamente. Você pode ir para a próxima tela. Próxima tela, configuração da obra. A configuração da obra aqui nessa planilha, você pode dividir essa planilha em até 3 fases, tá? Você divide. As fases não são subsequentes, elas podem ser interrompidas por meses. Então, olha só. Vamos colocar aqui que o nosso custo de obra ele é R$2.500.000. E aí você fala, eu quero fazer a minha fase 1, eu vou fazer a portaria e a metade do empreendimento. A fase 2 eu faço o restante, tá? O início das obras vai ser em qual mês? O mês aqui ele é sempre relativo, nunca é uma data. Você preenche ali um mês, tipo assim, por exemplo, considerando que eu assinei o contrato de permuta hoje, eu vou iniciar minhas obras daqui 18 meses. Eu levo 18 meses em aprovação e essa primeira fase tem... deixa eu colocar aqui um número para deixar mais fácil. Essa primeira fase tem 10 meses de duração, então eu tenho que são 10% em cada um dos meses. Eu posso falar o seguinte, olha, no primeiro mês a gente faz menos obra e depois a gente entra com a parte mais pesada, né? Aqui no final deu 100%, que é o necessário. Aí, aqui eu terminei minha fase no mês, começou no mês 18, terminou no mês 27. Essa aqui eu vou falar assim, eu vou dar um tempinho, eu retomo minhas obras no mês 34 e dou mais 10 meses de obra. Tá aqui. Eu estou distribuindo aqui linearmente para facilitar, mas você pode preencher o percentual de cada mês. Cada fase tem que totalizar 100%. Tá vendo aqui? 100%, 100%. Nossa validação deu ok. Então, podemos seguir para a próxima etapa. Você poderia lançar em 3 fases, poderia lançar só uma fase, ou fazer igual eu fiz aqui, em 2 fases. Configuração das vendas do empreendimento. Isso aqui já leva em consideração o custo. Tá, deixa eu mostrar aqui que eu acho que é melhor do que eu explicar antes. Vamos lá. Quantas unidades tem seu empreendimento? 300 unidades e o valor médio à vista. Você vai pegar lote de esquina, que é mais caro, lote de meio de quadra, mais barato, lote da praça, lote expoente, lote nascente. Você vai pegar tudo isso e vai falar o valor médio à vista. O valor à vista é o seguinte, o cliente entrou lá no seu estante e deu um cheque para depositar amanhã. É o choro com desconto, tal, é o valor à vista. Não é valor a prazo. O valor a prazo é diferente do valor à vista. Então você vai falar assim, olha, se o cliente me der R$45.000, eu vendo um lote para ele. Opa, ficou 450, 45 mil. Me deu 45 mil, eu vendo um lote para ele. Então, agora, eu vou distribuir esses 300 lotes em até 3 perfis de venda. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou falar o seguinte, esse aqui são os lotes parcelados. E o meu início de vendas, os lotes parcelados, ele vai ser no mês 18. Eu vou ficar com meus corretores trabalhando durante 6 meses. Isso aqui é a velocidade de vendas, é quanto tempo você demora para vender essas unidades. E eu vou vender aqui, aliás, eu vou chamar isso aqui lotes parcelados na fase 1. E vou vender aqui dos lotes parcelados na fase 1, eu vou vender 70% dos lotes. Aqui você pode falar de um acréscimo ou decréscimo, isso aqui vai ser útil ali na frente. Então, vamos falar que vai ter uma adesão de 10%. Você vai colocar aqui 3 parcelas e uma taxa de juros, ou não. Você pode colocar sem juros aqui, adesão sem juros. E você pode falar que isso aqui são parcelas mensais, 90% em parcelas mensais, começa no mês 3. Isso aqui é o seguinte, nessa série de pagamentos aqui, no mês 0, você vai começar a fazer o pagamento da adesão, e vão ser 3 parcelas de adesão, então vai ser 0, 1 e 2. No mês 3, começa o pagamento da mensal, e vão ser 120 mensais,
a uma taxa de juros de 1% ao mês. Ele calculou para você aqui o valor da parcela, beleza? Você poderia falar assim, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você coloque um balão anual aí, ó. Eu quero que você faz 60% mensal e 30% anual aqui. E no mês, vamos pôr aqui 10 anos e 1% ao mês. Entendeu? Você coloca balão anual aqui. Você coloca balão semestral também aqui, tá? Muito legal isso aqui para configurar o seu empreendimento. Só que, vamos configurar aqui o perfil 2. Vamos falar aqui que esse perfil 2 são lotes à vista na fase 1. Lá no mês 18 que você lançou, vai ser 6 meses também a velocidade de vendas. Vamos falar que você consegue vender 5% dos lotes à vista. O cliente ele entra lá, tem dinheiro, ele te dá um cheque para depositar. Acontece isso no empreendimento. É normal acontecer lotes à vista, né? E se o cara falar para você que é à vista, assim, desse jeito mesmo, você dá um desconto para ele de 5% no valor do lote, né? Então vai ser a adesão, ela vai ser 100% e vai ser só uma parcela sem juros. Tá vendo aqui que ele já deu desconto no valor do lote? O valor do lote a gente tinha falado aqui em cima que era 45 mil e aqui ele ficou por 42.750. Ok? E agora vamos lançar a fase 2, que vão ser 25% dos lotes, né? Então, esses aqui são lotes parcelados. Fase 2. O início, lá no mês 34, que é o início das obras da segunda fase, que a gente colocou ali. Velocidade de vendas vai ser rapidão, 4 meses. E para comprar lote na segunda fase, você vai ter que pagar um pouquinho a mais. Você tem que pagar 10%. E é o seguinte, vamos configurar aqui a adesão e as parcelas mensais. Vai ser 10% de adesão, 90% mensal, parcelando a adesão em 3 meses, e a mensal a gente vai parcelar agora só em 86 meses. A gente diminuiu o prazo, tá? Porque a gente parcelou essa aqui em 120 meses, passou muito tempo, agora eu parcelo só em 86 meses porque eu sou difícil, tá? Isso aqui é só para quem quiser. O lote da segunda fase, ele está valorizado, só compra quem quiser. Porque o empreendimento já está consolidado, já tem obra, em praticamente 60% do empreendimento já está com obra. Enfim, isso aqui você vai discutir sua estratégia comercial, você faz do jeito que achar conveniente, tá bom? A validação aqui deu verde, a gente pode seguir para a próxima etapa. Agora são as configurações gerais do empreendimento. Pessoal, essa planilha aqui ela é extremamente completa porque eu não queria fazer uma planilha qualquer. Ela tem que refletir a realidade do seu negócio, tá? Então, eu não sei se você reparou, todas as datas que eu vinha lançando datas relativas. Mês 0, mês 1, mês 14, mês 34. Só que elas são relativas ao quê? A qual que é a data base? É essa aqui. Data base, ela está aqui como abril de 2020. Você pode pôr que é janeiro de 2017. Se o seu empreendimento, se você está fazendo uma análise para trás, né? Então você tem que colocar qual que é o mês 0 de fato, quando é que você começou seus investimentos aqui, tá? Aqui são várias perguntinhas. Administração de carteira, que são as imobiliárias cobram para fazer a gestão do contrato, dos recebíveis, emissão de boletos, cobrança, né? Como é que ela cobra? Ela vai te cobrar 8% de administração de carteira ou ela vai te cobrar um valor fixo por parcela? Tem empresa que fala assim, olha, não faz sentido eu cobrar percentual, porque se a parcela é barata ou é cara, ela dá o mesmo trabalho. Então, cobra um valor fixo por parcela. Você escolhe aqui o valor fixo. A comissão de vendas, você vai pagar quantos por cento de comissão de vendas para os seus corretores? E aí eu te pergunto o seguinte, isso aqui é motivo de briga. Eu brigo muito com o corretor por causa disso. O corretor acha mais fácil vender com a entrada parcelada. Aí eu falo assim, olha, não tem problema você vender com a entrada parcelada, mas eu vou pagar a sua comissão parcelada também. Então, aí tem gente que fala, não, eu estou vendendo parcelado, mas eu estou vendendo. E eu quero minha comissão à vista. Então, como é que você vai pagar? De acordo com o fluxo de adesão ou à vista? Você escolhe aqui. Isso aqui é importante lá no fluxo de caixa. E como é que vai ser o marketing? O marketing, você tem duas opções aqui. Ou ele é um valor fixo ou ele é um percentual do VGV. Tipo assim, a gente vai investir 2% do VGV.
o pessoal gosta de usar esse número. Eu falo, não, eu vou investir 300 mil reais de marketing. Você escolhe aqui como é que você vai fazer. Então, por exemplo, vou investir 2% do VGV e eu vou investir no mês 16, no mês 17, no mês 18 e no mês 19. Eu estou investindo 2 meses antes e 2 meses depois do lançamento. Vamos ver se aqui no mês 20 também, né? Então, são 5 meses, eu vou colocar 20% em cada um desses meses, ele calcula para mim aqui o percentual. Ele calcula aqui para mim o valor final, né? A planilha calcula. Fala assim, não, vamos aumentar isso aqui para 3%, 80 mil por mês, dá para fazer um marketing bom para esse empreendimento aqui, tá? Seu custo de capital próprio, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui que vai calcular o valor presente da tabela. Se é 1%, se é 1,5%, é o seu custo de capital próprio. É muito importante definir isso aqui, tá? Projetos e despesas iniciais. Projeto urbanístico, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de pavimentação, paisagístico, são todas as despesas do seu negócio que não são obra, todas as despesas que acontecem antes da obra. Você tem que pagar um café lá na prefeitura e tal, todas as despesas você vai colocar aqui como projetos e despesas iniciais. Então, hipótese, que eu vou colocar no mês 0, 1, 2, e vamos ir aqui até o mês 9 para dar os 10 meses. E vamos colocar em cada um desses, a gente vai gastar 10% linear. Você pode colocar valores variados aqui também, tá? E despesas administrativas. Eu gosto dessa despesa administrativa aqui, por exemplo. Você vai manter um escritório, pagar o salgadinho lá, o lanche do pessoal, impressora. Você vai manter um stand de vendas para o funcionário e tal. Você coloca aqui uma despesa para cobrir isso. Despesa administrativa, você fala assim, olha, então eu vou pagar isso aqui até quando concluir a obra. Depois que acabar a obra, eu cancelo esse investimento. Ou então você fala, olha, eu consigo pagar isso aqui só até o lançamento, só até o mês 18. Você preenche aqui até qual mês vai isso, tá? Eu costumo deixar até o término da obra, mas você pode fazer da sua forma aí, tá? A tributação aqui, ela está correta. Eu acho que isso aqui não dá nem para alterar, mas se você está sendo tributado de forma diferente a isso, você está errado, não sou eu que estou errado, tá? E aqui você pode falar, se você vai comprar uma máquina, uma retroescavadeira, vai investir em alguma coisa, você lança receita e despesas aqui no mês avulso, tá? Beleza, a validação deu verde. Agora, a gente pode seguir para a primeira tela de resultados. E essa tela de resultados aqui é o mais incrível que essa planilha faz. Que a grande vantagem dessa planilha aqui é fazer isso aqui. Deixa eu abrir aqui. A planilha faz para você automaticamente o fluxo de caixa do empreendimento. Só isso aqui já é suficiente para tomar decisão. Assim, só com o fluxo de caixa você não precisaria de tela de resumo de resultados, não precisaria de mais nada. Porque o fluxo de caixa é o mais importante para uma viabilidade financeira, tá? Olha só, pessoal. Mês 0, projetos e despesas administrativas. Vocês lembram que a gente lançou isso aqui lá atrás? Acumulamos aqui embaixo o valor negativo de 25 mil reais. Esse valor já está no presente, porque ele está no mês 0. Então está aqui, 25 mil reais. Próximo mês repete a despesa, né? Porque são 10 meses de projetos. Vocês lembram que a gente lançou ali na última tela? 10 meses de projeto. Então, está aqui, valor negativo, 25 mil reais. Agora ele já não está no presente, ele está no próximo mês. Ele já está com 30 dias adiantado. Trazemos isso a valor presente e acumulamos com o valor anterior. Então, por enquanto, a gente precisa de 49 mil reais para investir nesse projeto, tá? A gente vai andando aqui na vida do empreendimento. Termina de pagar as despesas de projeto aqui, né? A próxima despesa que deve aparecer aqui pra gente, aqui, é o marketing. Tá vendo aqui o lançamento, mês 16 e 17 de marketing. E aí, no mês 18, acontece uma festa. Acontece o lançamento, a gente começa a receber aqueles lotes à vista e a entrada dos outros lotes. Tá vendo aqui? E aí, entra dinheiro, pagamos a primeira parcela de obra, pagamos a administração de carteira desse mês, pagamos a comissão de venda dos nossos corretores, o marketing continua, e aqui a gente começa a pagar os impostos também, né? Os impostos, eles são em base trimestral. Se você clicar aqui nesse mais, eles estão calculados aqui os impostos trimestrais, tá vendo? Tá ali, ó.
Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, está certo isso aqui. E aí segue a vida do empreendimento, tá vendo? O saldo aqui, ele vai ficando cada vez mais negativo. O saldo vai ficando aqui cada vez mais negativo. Termina a primeira fase da obra no mês 27, que são, a gente tinha colocado lá 10 meses de obra, né? A gente segue até começar, aqui começa a próxima fase de obra, tá vendo? Que é a segunda fase. E aí, termina a segunda fase de obra aqui no mês 43. Tá. Aí você vai vendo aí que as despesas agora elas seguem são apenas o terreno, a permuta que está pagando, a permuta de 30%, comissão de vendas e os impostos, né? E aí a vida segue. Opa, teve um fato importante aqui para trás, que é no mês 54 o sinal inverteu. Tá vendo? Era negativo o caixa acumulado estava negativo, agora o caixa acumulado passa a ficar positivo, né? E o caixa vai seguir a vida aí até o final do empreendimento. Que vai ser... Essa planilha é um pouco pesada, então pode ser que esteja atrasando um pouquinho aí na sua transmissão. Mas tá aqui, último mês de vida do empreendimento, mês 147, você acumula a valor presente R$ 3.756.000. Olha só o que eu escrevi aqui no bloco de notas. No presente, eu escrevi isso aqui, ó. Falei que isso aqui era importante. No presente, receitas menos despesas é igual ao VPL, valor presente líquido. Isso aqui é o mais próximo do lucro. Vocês lembram que eu falei isso para você? Então tá aqui. Esse aqui é o VPL, porque ele é o saldo a valor presente acumulado. Então eu somei no meu valor presente R$ 3.756.000, tá? E eu tenho aqui o resumo dos resultados da planilha. Isso aqui é um resumo para uma folha. Você poderia chamar isso aqui de one page, porque fala algumas coisas interessantes. Você pode preencher aqui o nome do empreendimento, 300 lotes, o valor médio de venda. Vai, Daniel, mas você falou que o valor médio era R$ 45.000, por que ele está dando diferente aqui? Vocês lembram que eu falei que era R$ 45.000? Por que está dando aqui R$ 45.750? O que está acontecendo? Olha só, ele é R$ 45.000, mas você deu desconto de 5% aqui e aqui embaixo você deu um acréscimo de 10%. Então não é 45, né? Você variou o preço. Então qual que é de fato o valor médio de vendas? 45.750. VGV, 13 bilhões de reais. VGV é o número de lotes vezes 45 mil reais. A avaliação da propriedade, que a gente tinha colocado ali, 2 milhões de reais, você lembra? Essa era a nossa referência. Só que quanto é que você está pagando, de fato, nessa propriedade? Porque você fez uma permuta de 30%, quanto é que essa permuta está custando? Ó, a permuta está custando, em valor nominal, 5.700 e em valor presente, 2.600. Então, se você tivesse o dinheiro, você comprava por 2 milhões, mas como você não tem, você vai acabar pagando por ela 2.600. Esse é o custo da sua permuta. Esse é o custo de não ter o capital necessário para fazer a aquisição, tá vendo aqui? Valor da obra, a comissão de vendas e a comissão de vendas a valor presente. O custo da unidade, cada unidade sua está custando para ser produzida, né, que é o custo de terreno, custo de obra, comissão e impostos, o custo da sua unidade é R$ 20.000, R$ 20.500. E você está vendendo essa unidade por R$ 45.000. Esse aqui seria a sua lucratividade em cada uma dessas unidades, né? Então você tem aqui sua exposição máxima de caixa de 1.100. Olha só, quanto você precisa para fazer esse projeto? Olha só, a obra é 2.500, mas quanto você precisa para fazer o projeto? Só 1.100. Você não precisa de ter 2.500 para fazer o projeto, você precisa de ter 1.100, que é a sua exposição de caixa, que é a diferença entre receita e despesa. Está explicado aqui, ó. Até que dia, né, que o seu desembolso ele vai acontecendo e que dia que você totalizou seus investimentos? Em julho de 2022, no mês 27. Valor presente líquido, que é o VPL, que eu mostrei ali para vocês, 2.835. O ROI, que é Return on Equity, ou seja, para cada R$1 investido nesse projeto, você está recebendo 3,48. E a gente tem aqui dois parâmetros de análise, que é a TIR e a MTIR. Eu prefiro olhar a MTIR. Isso aqui é mais ou menos, é uma simplificação que eu estou fazendo aqui, mas é mais ou menos. Se você estivesse fazendo uma aplicação financeira,
qual seria o rendimento da sua aplicação financeira? Se você estivesse investindo 1.100, quanto seria o retorno dessa aplicação financeira? Seria aproximadamente 1,85% ao mês, tá? E a gente tem aqui uma análise estática. Essa análise estática aqui, eu recomendo não usar. Essa análise estática não quer dizer nada. Eu coloquei ela aqui só porque alguém me pediu muito, eu falei, tá bom, vou colocar lá a análise estática, mas ela não quer dizer absolutamente nada. Mas olha só, receita com vendas, as receitas totalizam 100% e as despesas totalizam 100%. Então aqui, minhas receitas, observa que aqui não tem receita financeira, aqui não tem receita com juros, aqui seria apenas a receita de venda dos lotes, sem o parcelamento, sem o ganho financeiro. E a gente tem aqui comissão de vendas e marketing, obra, terreno e projetos e despesas administrativas. Isso aqui é para você ver dentro de cada um desses subgrupos quanto que isso aqui representa dentro do projeto, tá vendo? Se você somar isso aqui, dá o 100%. Então, cada um desses subgrupos, ele representa um percentual dentro do projeto. Isso aqui é para você ver. E essa análise aqui seria você pegar a sua receita menos suas despesas brutas, sem incluir receita de juros, quanto que seria o resultado do seu empreendimento, tá? Algumas pessoas usam isso aqui para tomar decisão. Eu não gosto muito de usar a análise estática. Eu prefiro olhar para o fluxo de caixa. Para mim, as respostas elas vêm do fluxo de caixa. Beleza, meu pessoal? Tá, deixa eu olhar aqui o chat para ver como estão a interação comigo. Vocês gostaram da planilha? Fala para mim. Olha que ferramenta bacana é essa, né? Que eu montei. Ela é boa, não é? Fala comigo aí. Vocês gostaram dessa planilha? Tá. O Guilherme pergunta, Guilherme Clock. Essa é a planilha que está disponível para quem adquire o curso? Não. A planilha que tem disponível lá no curso de loteamentos, no site, ela é uma planilha um pouco mais simples do que essa. Você não consegue lançar tantas fases de obra, não consegue lançar os perfis, detalhes de permuta. Essa aqui é uma planilha mais completa do que aquela que está lá no curso. Mas dá para ter acesso a essa planilha também. Deixa eu pegar ela aqui para você. Mas ainda ninguém falou se gostou ou não da planilha. Eu estou me sentindo desprezado. O Edwards fala que gostou. Edwards. Deve ser assim que fala seu nome, né? Me desculpa se eu estou pronunciando seu nome errado aí. Mas o Edwards falou que gostou da planilha. Olha só, pessoal. Essa planilha de viabilidade financeira O Edwards falou, eu não entendi o valor resultado. Tá, seria isso aqui, né? Fixo que análise estática ela não é útil para a nossa tomada de decisão. Ela está aqui, mas eu sei que ela não deveria estar aqui. Mas é porque vocês gostam muito. Uma forma de entender o resultado é você falar receita menos despesa, né? Só que tem uma coisa que tem que ser excluída dessa conta, da receita menos despesa, que é o tempo. Você lembra que eu critiquei quando eu mostrei isso aqui para você? Eu falei assim, olha, o problema disso aqui é que você está levando em consideração o tempo, você está levando em consideração a receita com juros, sendo que a análise tem que ser feita a valor presente. Então, vamos excluir da conta a receita financeira. Qual que é a receita financeira? Quando você parcela o lote, você está cobrando lá os juros de 1% ao mês, e aqui está só a receita do valor do lote, está excluindo, não tem dinheiro de juros aqui, não tem receita financeira. Então, se você pegar a sua receita bruta, sem incluir receita financeira, e diminuir as suas despesas, quanto que dá? Dá isso aqui, R$500 mil, tá? Pode ser um parâmetro útil na tomada de decisão. Eu, Daniel, não gosto de usar isso aqui. Eu prefiro que você olhe para VPL. É mais próximo do que você vai receber. O VPL é mais próximo do seu resultado, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí, viu, Edwards?